o combustível da final de semana e até na outra quarta. Eu fui na rodovia abastecer, só que eu fui abastecer, pegar óleo diesel para os trator. E na minha mente eu abasteci o carro. Aí chegou em casa tudo, foi na guardinha na quinta, depois não saiu mais. E hoje entrei no carro, dei partida, falei, o ponteiro então numa posição muito estranha, não era para estar nessa posição. E em casa não tinha combustível, não tinha gasolina, não tinha álcool, falei, vamos ver o que dá, né? E deu para chegar até na metade do caminho, graças a Deus já ocupando o pastor ali, já na sua volta ali, uma grande bênção, como mesmo o irmão Nelson pregou. Mas... mais ou menos isso daí, os preços do jeito que tá, mas louvado seja assim ao nosso Deus. Irmão, sobre o que estamos falando? Mordomia. O que é mordomia? Alguém poderia me responder o que é mordomia? Ninguém? Ronaldo? A vida boa também. A mordomia é quando a gente cuida, né? Isso. Nada mais seria do que a responsabilidade de cuidar com muito zelo aquilo que Deus tem depositado em nossas mãos. Deus tem te depositado bens nas suas mãos, não é seu, é para você cuidar. Se você tem pouco, é para cuidar, e se você tem muito, Senhor, misericórdia de mim, me ajuda com sabedoria para poder cuidar de tudo isso que o Senhor colocou assim em minhas mãos. Na semana passada falamos sobre mordomia do tempo. Tempo é uma coisa que Deus nos dá também? Temos tido sabedoria em administrá-lo? Muitas das vezes não temos muito essa sabedoria. Então que rogamos também assim ao nosso Deus que Ele nos dê sabedoria assim para poder administrar o tempo. E um exercício, na última aula não ia dar tempo da gente fazer esse exercício, mas 3 homens, bem rápido, de pé. 3 homens, 3 voluntários. 1, 2, falta 1. Mais nenhum? 3. E amém. Glória seja dada assim ao nosso Deus. Ainda bem que tem homens aqui. Tem que mirar para cá, né? Irmão Marcelo conhece aquele corinho, Preciosa Graça? Irmão Juan conhece? Canta. O irmão Antônio Carlos conhece também. Ok, então. Irmão Marcelo, quantas horas o Deus deposita na sua conta todos os dias? 24 horas. Agora essas 24 horas vão se tornar 24 segundos. Ou seja, o irmão tem 24 segundos para cantar um hino. A hora que o irmão achar que deu 24 segundos, o irmão para. Ok? Vou falar 1, 2, 3, vou marcar o tempo aqui. Não tem relógio para cá, né? Isso, não, o irmão canta, só que o irmão tem que cantar. Canta, a hora que o irmão achar que deu 24 segundos, o irmão para. Ok? Na mente, ó, deu 24, vou parar. Ok? 24 segundos. Ok? Vai, 1. Deixa o irmão outro cantar aqui. Irmão, entendeu a dinâmica? Na sua mente, a hora que você achar que deu 24, parou. Ok? 1, 2, 3. (24 segundos? Ok, deixa eu anotar aqui quantos segundos ele cantou. Cadê minha... A Bíblia está aqui. Depois eu vou falar o tempo que os irmãos gastaram cantando o hino. Marquei, tá aqui, ué. Aqui, tá no celular aqui, ó. Tá gravada. Vamos lá. Irmão Antônio Carlos, agora é o senhor. O senhor tem 24 segundos para cantar um hino. Na hora que você achar que deu 24, o senhor para, ok? Vai. 1, 2, 3. Perdido era eu, mas Cristo me achou, das trevas me livrou. Os riscos e
Você achou que deu 24 segundos? Beleza. Entendeu, irmão Marcelo, como é que funciona? Vamos lá. Mas agora vamos fazer diferente. Agora o senhor vai ter 48 segundos para cantar o hino. Porque talvez um mentor aqui pensou ali, agora o senhor tem 48 segundos para cantar o hino. A hora que achou que deu 48, parou. Ok? 1, 2, 3. Achou que deu os 48? Beleza, então. Hein? Ok. Pode assentar, obrigado pela participação. Irmãos, os irmãos entenderam a dinâmica do exercício? Para alguns irmãos passaram o tempo, outros sobraram o tempo. É o que acontece na nossa vida, no dia a dia. O irmão Juan, ele tinha a incumbência de cantar por quantos segundos? 24 segundos. O senhor cantou 15 segundos. 15 segundos. Funciona mais ou menos assim na nossa vida. Faltou 9 segundos ali para exercer a tarefa completa, ou seja, as 24 horas serem cumpridas no seu dia. O irmão Antônio Carlos tinha a incumbência de cantar quantos segundos? 24. O dia do irmão está meio pequeno. Tem que ter mais horas. O irmão cantou por 45 segundos. Por 45 segundos. Mas é o que acontece. Muitas das vezes o nosso dia fica pequeno diante de tantas coisas. Ele quis, na mente dele, vou cantar. Mas faltou hora no dia dele. Ou seja, Senhor, manda um cheque mais gordo na minha conta que os 24 horas foram poucas. E o irmão Marcelo tinha por incumbência cantar quantos segundos? 48. Irmão Marcelo, quantos acham que ele cantou mais de 30? Mais de 30? 30. Quem acha que ele cantou mais de 20? Quem acha que ele cantou menos de 48? Ficou 41, bem próximo. Falta um pouco. Em proporção, foi o que chegou mais perto ali da meta. Então, cantou por 41 segundos. Quase que não ia ter que colocar a terceira estrofe ali, quase que não deu. Mas os irmãos perceberam a dinâmica no nosso tempo? Muitas das vezes está nos sobrando tempo, como no caso ali do irmão Juan. Até o irmão Antônio Carlos falou da última aula, como que é a sua rotina no seu dia. Para alguns falta tempo, mas o fato é que devemos administrar melhor assim o nosso tempo, para que as coisas possam acontecer dentro daquilo que Deus tem planejado para nós. Algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta sobre a mordomia de tempo para a gente iniciar a próxima parte da área de mordomia? Todos entenderam bem sobre mordomia e mordomia do tempo? Tempo é uma coisa que Deus nos dá, não é nosso. O tempo é meu, eu faço o que eu quero. Mentira. Deus é quem nos dá assim o tempo. E vamos estar então falando esta manhã sobre mordomia do corpo. Primeiro, abra lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo, capítulo 6, 19 e 20. Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 6, 19, versículo 20. Vamos todos ler numa só voz? Vamos lá? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço.
Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem assim a Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar. Irmão Rodrigo, poderia orar por nós, pedindo direção sobre essa aula? Amém. Amém. Sim. Amém. Sim. Oh, Deus ajuda. Por favor, Deus. Amém. Irmãos, mordomia do corpo. Nosso corpo é nosso? Aparentemente, a pergunta até meio assim. Não é nosso. É de quem nosso corpo? Pertence, sim, ao Senhor. Irmãos, quem criou o corpo? O próprio Deus ali. Lá em Gênesis 1, a gente vai ler também. Foi o próprio Deus assim quem criou. Irmãos, assim como o tempo que Deus nos confia pertence a Ele, nosso corpo físico também pertence ao Senhor. Alguém em Gênesis 1, 26 e 27 e outro Gênesis 2, 7. Irmãos, foi Deus quem criou o corpo com toda a sua magnitude ali, com toda a sua perfeição. Ali Deus, na sua trindade, falando que façamos, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, almejando ali o projeto do ser humano. Quem tem Gênesis 1, 26 e 27 pode ler. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, Deus criou o homem, ali no sentido de ser humano, homem e mulher, para que dominasse sobre toda a criação que Deus tinha cumprido ali. Os peixes, as aves, os animais, tudo ali Deus tinha um propósito. Deus quem criou o ser humano. Quem tem Gênesis 2, 7 pode ler. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha que preciosidade ali. O homem formado do pó da terra, nada mais que a poeira, o barro ali moldado pelas mãos do Senhor, e Deus, na sua extrema misericórdia, no seu extremo poder, soprou nele o fôlego de vida em suas narinas, fez ali a alma vivente, fez ali o homem completo, como a gente pode ver hoje, corpo, alma e espírito. Nosso corpo não só pertence ao Senhor, como é o templo do Espírito Santo de Deus em nós. É onde o Espírito Santo reside na vida daquele que já aceitou a Cristo. Quantos têm certeza aqui de sua salvação? Amém. Então, se você tem certeza da sua salvação, você é templo, você é morada do Espírito Santo de Deus. Estevão, mas o Espírito Santo mora no meu coração? Mora. Realmente, ele mora no seu coração. Agora você é o tabernáculo do Espírito Santo ali. Vamos fazer assim uma comparação. Fazendo do nosso corpo morada aqui da terra. Irmãos, Deus não alugou o seu corpo e coração. O Senhor Jesus comprou por bom preço para Ele nosso corpo e a nossa alma. Não é um aluguel que o Espírito Santo está pagando. Ele não é um inquilino no seu coração. Ele é aquele que é pertencente. É aquele que comprou por bom preço. É aquele que tem ali a escritura da sua vida. Lá acho que agora em Romanos, se eu não me engano, que estamos selados para o dia da redenção com quem? Com o Espírito Santo. Aquele selo ali nos deixa registrado de que somos agora do Senhor. Então lembra, Deus não alugou o nosso coração. Ele comprou por bom preço tudo aquilo que Ele operou ali na cruz do Calvário. Precisamos ter em mente que o corpo é um conjunto formado por 3 componentes. Do que é formado o corpo então? Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. 3 componentes que juntos formam o corpo por completo. Do que o nosso corpo ali é formado. Ali é uma figura bem interessante.
o esqueleto, a musculatura e a parte onde tem coberta com a pele ainda. Bem complexo a máquina, vamos dizer assim, a formação que Deus criou ali. Irmãos, na escola estudando, parece que temos por volta de 600 músculos no nosso corpo, muita coisa. Cada um com a sua função, vários ossos ali. Que perfeição foi toda a criação assim de Deus em formar o corpo, o qual Deus nos deu permissão assim para usufruir dele. Mas vamos lá então. Do que o nosso corpo precisa? Corpo que eu digo, corpo físico. O que é que os irmãos acham que o nosso corpo precisa? Alimento. Água. Descanso. Verdade aí, ó. Não coloquei o descanso aqui, mas descanso também. Mais alguma coisa? Alimento, água, descanso? Movimento. O que mais? Luz. Verdade. Tantas coisas assim que o nosso corpo assim necessita. Bom, cada parte necessita de cuidados diferentes. Porém, estes cuidados só podem vir de uma mesma pessoa, de sua fonte criadora, que é quem? Deus. Mais especificamente, vamos falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus se intitula como? Pão da vida. O que mais? Água viva. A luz. Caminho, a verdade, a vida, a paz que na nossa alma tanto assim anseia. Então, tudo isso são necessidades do nosso corpo. E como primeira necessidade aqui, do que o nosso corpo precisa. Algum irmão? João 4, de 10 a 15. Pode fazer ali a leitura. Ali temos a figura de uma bica de água ali, uma água transparente, uma água cristalina, que dá até vontade de tomá-la. Isso mostrando que diz respeito ali, João 4, 10 a 15. Quem tem pode ler? Jesus respondeu e disse: se tu conhecer o nome de Deus, quem é o que te diz, dá-me beber? Tu que deverias, e ele me daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como quer tirar do poço algum. Onde tu tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, vivendo ele do próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Irmãos, nosso corpo tem necessidade de água física? Ali como era o caso daquela mulher ali, ela foi ali naquele horário retirar água ali, de fato mostrando que temos essa necessidade. Em média, quantos litros de água a gente tem que tomar todo dia para manter uma vida equilibrada? Teria, né? Boa. 2. Você tomar 2 tá bom, mas vamos falar a verdade. Quantos litros a gente bebe? Verdade. Se a gente trabalha num trabalho pesado no sol, provavelmente a gente vai tomar mais. Mas se talvez o serviço seja num lugar que tenha ar-condicionado e mais algumas regalias ali, fato é que nós não vamos ingerir água o suficiente para o nosso corpo se manter bem hidratado. Nosso corpo grande parte dele em porcentagem é constituído de água. A água do qual nós necessitamos. E ali Jesus também referindo-se à água que jorra para a vida eterna, água viva. Ou seja, aquela mulher ia tomar aquela água do poço e ia voltar a ter sede? Claro que ia voltar a ter sede, porque temos a sede física. Mas e se ela tomasse da água espiritual, da água referente ao Senhor Jesus Cristo, ela voltaria a ter sede? Porque aquela sede da alma dela ia ser saciada. Jesus fala, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria água e eu te daria e nunca mais teria sede. Senhor, mas que loucura. Vou ter sede até quando eu morrer. Mas mal ele entendia que referia-se à água celestial, a água vinda até nós ali para refrigerar toda a nossa alma. Então o nosso corpo precisa de água. Então lembre, se você não bebe água o suficiente, bebe o suficiente. Não vai te fazer mal de jeito nenhum, pelo contrário, vai te fazer muito bem. Para quem tem problemas renais também, vai fazer melhor ainda, vai circular melhor todo o circuito ali do processamento da água. Nosso corpo precisa também de pão, comida. Alguém abra João 6, 35 e também o versículo 48.
Nosso corpo precisa de água, e junto com a água também o alimento sólido. João 6,35 e o 48. Quem tem pode ler? E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Irmãos, nessa passagem, aqueles homens que estavam seguindo a Jesus Cristo, eles tinham acabado de se alimentarem do quê? De peixe e de pão, mas ali referindo-se mais ao pão ali como o alimento essencial para o nosso dia. Eles iam voltar a ter fome de pão. Nosso corpo precisa de pão. Mas Jesus queria dar mais do que o pão, aquele pãozinho francês, aquela baguetinha ali, alguns outros tipos de pão ali. Queria dar mais do que esse pão para aqueles que o seguiam. Um pão celestial, o pão vindo dos céus, o maná celestial. E eles estavam prontos para receber deste alimento? Infelizmente, eles não deram tanta importância assim para a necessidade da sua alma, do seu corpo interior, mostrando que a alma deles estava com fome espiritual, mas não almejaram o alimento tão precioso, tão rico em nutrientes espirituais, que ali esnobaram. Irmãos, referindo-se à comida física, quantos gostam de ir num rodízio? Rodízio é caro ou é barato? É caro. De outros depende. Rodízio é caro. Mas na maioria das vezes de pizza, de carnes, tantas outras coisas ali. Irmão, se você tem em mente, eu vou no rodízio, o rodízio é caro, o que você tem em mente? Qual que é a primeira coisa que vem na tua mente? Vou comer porque eu vou pagar caro, então eu vou comer de lá. Vou comer até passar mal, até sair na garganta aqui, ó. Irmãos, nosso corpo está preparado para isso? Nosso corpo não está preparado para isso, mas a glutonaria às vezes, mas ninguém está vendo, não é questão de ver. Teu corpo não está preparado para isso. Aí você vai no rodízio, paga caro, já que está pagando caro, deixa eu comer todo o valor que eu estou pagando aqui. Claro que não vai chegar nem perto do valor, porque se eles fazem isso é porque em cima de você, tudo que você está comendo, eles ainda estão ganhando. Mas vou comer até sair na tampa, Ronaldo. Vai levantar da cadeira, vai ser até meio durinho assim, ó. Se cair alguma coisa no chão, não pode nem abaixar, senão a comida volta. Aí você fica, nossa, comi, tô saciado, o dinheiro que eu paguei ali para mim comer, tô saciado ali. E vai embora naquela coisa. Aí chega em casa, ai Senhor, dá um jeito aí, não tô aguentando, dá um sorrisal, aquele sal de fruta, o N, ah Senhor, me ajuda aí. Uai, eu até te ajudo, só se eu fizer você vomitar tudo que você comeu. Não, Senhor, vomitar não, paguei caro para comer tudo isso daqui. Senhor, me dá uma boa noite de sono. Que jeito? Come até na tampa aquelas comida pesada e, Senhor, me dá uma boa noite de sono. Não vai dormir de jeito nenhum, vai rolar para lá e para cá. Qual é a corpo vai aguentar fazer digestão? É mais ou menos isso daí. Irmãos, nosso corpo não suporta a glutonaria, suporta o alimento. A glutonaria já não suporta. Aí você pensa, puxa vida, mas o que eu estou fazendo com o meu corpo? Isso vai te fazer bem? Mas é uma outra vez. É uma outra vez que você está maltratando o seu corpo. O seu corpo é de quem? Do Senhor. Cuida bem dele. Principalmente à noite, tem uma refeição um pouco mais leve. Claro, alguma outra ocasião vai ser um pouquinho fora da rotina. Mas tem equilíbrio. Lá em Provérbios fala que quando a gente for comer com o governador, tem que fazer o quê? Uma faca na garganta, mas eu não vou comer nada. Melhor você dar só uma beliscadinha ali do que passar isso deixando. Põe uma faca na garganta quando você for lá no rodízio. Mas não vai compensar o que eu paguei. Mas e o teu corpo? É mais ou menos assim que funciona. Como está cuidando com o seu corpo? Irmãos, coisas simples, básicas. Alimentação do nosso corpo, coisas que o nosso corpo necessita todos os dias. Mas como que eu vou pôr uma faca num rodízio? Ore, peça a Deus. Como o suficiente. Na sua casa você ia comer desse jeito? Alguns talvez até iria comer. Mas, isso, tenha cuidado com o seu corpo. Tenha zelo pelo seu corpo. Desse jeito você não vai muito longe assim, não condiz assim com o que Deus espera assim de nós. Jesus comia bastante em várias ocasiões? Claro que comia, até a sociedade chamava ele de quê?
comilão, beberrão. Mas quer dizer então que Jesus comia até na tampa? Não, com certeza não. Comia com todo equilíbrio. Em várias ocasiões, ele comeu o peixe assado lá na praia, comeu dos pão ali, em várias situações. Tudo com equilíbrio. Não é errado comer. Errado é comer para exagerar. Aí depois você fica, Senhor, me abençoa, mas te abençoar que jeito? Não tem nem condições. Deus tem misericórdia e nos ensina a ser equilibrado, a comer com modéstia, comer com sabedoria, para que o Senhor seja glorificado. Então, o nosso corpo precisa de água e precisa de pão. E também nosso corpo precisa, talvez esse daqui é o mais pesado. Alguém lá, Gênesis 2,15. Nosso corpo precisa de exercício físico. Gênesis 2,15, quem tem pode ler? Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Para lavrar e guardar. Irmãos, lavrar isso significa o quê? Trabalho, cuidar, zelar ali. Isso é exercício físico? Quantos gostam de fazer exercício físico aqui? Amém. Quantos gostam de... O Marcelo, não. Mais ou menos. Quantos gostam de trabalhar? Parece que o do exercício físico foi mais. Mas fato, irmãos, que o trabalho no dia a dia já é um exercício físico. Não é como o direcionamento que você tem numa academia, de um personal trainer e tudo aquilo ali, mas já é o movimento do seu corpo, para que ele possa se encontrar ali, vamos dizer, com toda a mobilidade que Deus assim te deu. Claro, no decorrer do tempo a gente vai perdendo essa mobilidade, o nosso corpo vai envelhecendo. Estevão, eu não quero ficar velho. É uma questão que não tem como evitar. Dia a dia a gente vai ficando velho. Mas para isso, para quem não quer ficar velho, morra mais novo. Mas, de fato, nosso corpo precisa desses movimentos, caso contrário, a gente vai ficar entrevado, duro. Vai dar uma corridinha ali, já está ofegante. Vai dar um pique ali, já não está aguentando. Vai pegar algo, já está a respiração ofegante. O exercício físico faz bem para o nosso corpo. Talvez você não tenha um trabalho. Quantos gostam de capinar o café ali no caso? Eu nunca capinei café, mas lá, o irmão Cid já capinou o café? Ali, ó. Achei que era você. De fato. Eu, em particular, nunca capinei café. Já capinei arroz, outras coisas também, mas café não. Mas é um serviço pesado? É pesado. Adão, será que capinava lá no capim? Lá no jardim? Era um trabalho diferente, mas exercia dele também movimento, todo o cuidado ali para com o jardim que Deus tinha depositado assim em sua mão. Talvez você não trabalha no pesado como uns ou outros. Tem um serviço mais leve, né, irmão Marcelo? Às vezes mais sentado, não movimenta tanto. Trabalha mais a mente. Mas nada de errado em complementar com exercício físico. Uma caminhada faz bem? Todo mundo consegue fazer uma caminhada? Mas quantos quer? Todo mundo consegue fazer uma corridinha? Não precisa correr igual esses atleta profissional. Mas um piquinho dá para fazer ali. Ou algum exercício até mesmo na academia, ou alguma outra coisa que possa promover um bem-estar para o seu corpo, sem exceder ali os excessos. Nosso corpo precisa de água, precisa de comida e de exercício físico também. Isso vai redundar para um bem-estar por completo do nosso corpo, pelo menos na parte física. Com certeza você irá dormir melhor, você irá conseguir levantar descansado, você conseguirá render mais também no seu trabalho, nos seus afazeres também. Pode ser que seu trabalho exija pouco movimento, não há nada de errado em fazer um complemento, com caminhada, corrida, academia. Essas atividades irão fortalecer seu corpo e te dar maior resistência no seu dia a dia. Tá bom, nosso corpo precisa de tudo isso. O irmão Juninho falou descanso e tantas outras coisas que são necessárias para o nosso corpo físico. Tudo isso proveniente de Deus para conosco. Mas nosso corpo também é formado de outro componente. Qual componente? Misericórdia, o que eu apertei aqui? Do que a nossa alma deseja. O que os irmãos estão vendo ali naquela figura? Um homem pela metade. Um homem transparente ali. Olha,
Mas de fato, antes de conhecermos a Cristo, aquele vazio que está faltando no meio do tórax ali, no centro daquele homem ali, existia dentro de nós? A nossa alma precisa de que aquele vazio seja preenchido. É preenchido com o trabalho? Esporte? Fama? Com que aquele vazio pode ser preenchido? A única circunstância que aquele vazio pode ser preenchido? Jesus Cristo. A salvação eterna, o arrependimento dos nossos pecados, reconhecendo assim ao Senhor como nosso Salvador. Pastor Zé Roberto, Colossenses 1, 19 a 21. A nossa alma, primeiramente, necessita de reconciliação, paz com Deus. Olha lá o que diz Colossenses 1, 19 a 21. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. É isso mesmo? Colossenses 1? 19, 21? Eu sei. 19. Não era esse, parece que não era esse texto aqui. Será que eu anotei errado? Colossenses 1. Não, não é esse. Ixi, eu anotei errado. Ih, quer ver? Fala, mas não é esse texto aqui agora, viu? Bom, depois eu vou, na próxima aula eu trago para os irmãos o texto correto, mas fala da maneira como que Deus preencheu esse vazio assim em nossas almas, que não há como ter sossego na nossa alma se primeiramente não tiver essa reconciliação assim com Deus, paz com Deus. Tem como ter paz nos nossos dias tendo Deus como nosso inimigo antes de conhecermos a Cristo? Não tem como. Ter Deus como nosso inimigo, olha que coisa. E Deus, não que Deus seja o nosso inimigo, mas nós nos fizemos inimigos assim do Senhor. E o Senhor quer nos fazer reconciliar novamente com Ele pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, para que venhamos a alcançar essa reconciliação. Depois eu vou, na semana que vem eu trago o versículo correto e não é esse daqui. Como? Deixa eu pôr isso. Isso. Depois eu vou, na hora lá a gente copia, às vezes acaba que copiando o texto errado ali. Mas fato é, então precisamos, para que a nossa alma possa estar bem saciada, precisamos de reconciliação com Deus. Sem essa reconciliação não há como ter paz com Deus. Assim como também a nossa alma precisa do pão da vida, que é Jesus Cristo, e da água da vida, que é Jesus Cristo. Não um alimento que a gente vai ter fome novamente, mas um alimento que vai saciar perfeitamente e por toda a eternidade a nossa alma. O pão, a água e a paz com Deus. Irmãos, nossa alma precisa de exercício? Sim, mas como que minha alma vai fazer exercício? Hebreus 12, 1 e 2. Alguém lê lá? Hebreus 12, 1 e 2. Um texto bem conhecido. É um exercício para a alma também. Portanto, nós também, por isso estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e deixar que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono. Irmãos, o autor está falando do corpo físico ali? Ele está falando da parte espiritual, no caso, a nossa alma, deixa a nossa alma todo o pecado, que agora já conhecendo a Cristo, deixe todo o pecado, todo o embaraço e corramos com paciência. Não é correr na maneira literal, correr uma corrida, como temos ali a imagem de uma pequena criança ali,
correndo uma grande estrada, mas é um exercício para a nossa alma na parte espiritual, correndo a caminhada que nos está proposta, a caminhada cristã. Vai ter dias, vai ser difícil fazer esse trajeto, essa caminhada, mas vai ter todos os dias o Senhor Jesus Cristo vai estar conosco ali, nos ajudando, nos dando força, nos dando ânimo, para que possamos seguir em diante. Então lembra, correr com paciência, um exercício também para a alma. E outro exercício para a alma também, oração, que é um exercício. Até achei essa figura muito interessante. Oração, o suor da alma. Mas como que a minha alma vai suar? Ore assim ao Senhor Deus, clame assim ao Senhor Deus. Coloque-se diante do Senhor Deus na parte da oração e com certeza sua alma vai suar, mostrando que você está exercendo comunhão assim com Deus, comunhão com o Pai, ali todos os dias. É um bom exercício? Fundamental para que a nossa alma se encontre ali sempre ativa, sempre ligada em tudo que está acontecendo, no sentido de que está fazendo que é assim, agradável ao Senhor. O segundo sinal já, né? E o segundo, a outra parte do nosso corpo, o espírito. O nosso espírito, do que ele precisa. Aí a gente vai deixar para semana que vem, Efésios 2, de 1 a 5. Mordomia do corpo. Nosso corpo é constituído de corpo, alma e espírito. Nosso corpo precisa de alimento, água, exercício. Nossa alma precisa de uma reconciliação. Quem é essa reconciliação? Jesus Cristo. Nossa alma precisa de exercício constantemente. E na semana que vem a gente vai falar então sobre o Espírito, do que ele precisa. Como de fato, já para adiantar lá em Efésios 2, 1 a 5, fala que nosso Espírito, antes de conhecermos a Cristo, estava morto. Quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente ali. E esse Espírito que em nós está morto, é vivificado assim. Ou seja, morto não tem como fazer nada, mas vivo há como fazer muitas coisas ali então. A gente deixa para ver então semana que vem. Que Deus os abençoe. E eu vou trazer o versículo também que eu anotei errado, assim, referente à alma. Amém. Deus abençoe. Até domingo que vem. Você que é um menino que tem isso aqui, vamos desligar isso aqui, né? Aqui você não gosta? Não, porque você tem igual os anos. Não,